Casa do Gás, há 25 anos levando qualidade e segurança que você e sua família merecem. Atendimento rápido em toda a cidade. Peça já pelo WhatsApp 45 99908 8832. Casa do Gás, da nossa casa para a sua casa. E este podcast é um oferecimento do Supermercado Carmel, na rua Jacarezinho, ali no São Cristóvão. As melhores carnes estão ali. Panificadora também é sensacional. Hortifruti novo. Supermercado Carmel. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Está começando mais um episódio Catolicast, um podcast para evangelizar, para levar a palavra, testemunho e alegria de Deus na tua vida, no teu coração, na tua casa, aonde você estiver assistindo esse podcast. E hoje, uma alegria muito grande, muito especial, porque nós estamos com pessoas especiais. Luiz Maria, Natália Maria, Amém. Gerados pela Imaculada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui, inclusive. Sem muito dúvida, feliz. irmão, nós estamos muito felizes, assim, o André, o nosso fundador, ele tinha falado sobre essa possibilidade e, cara, de verdade, assim, nós nunca tínhamos gravado, mas era um sonho nosso. Um sonho gravar um aqui podcast. mesmo. Sério? Então, Sério, é o primeiro primeiro podcast. podcast, estamos Então, muito felizes. pra falar a verdade, assim, a gente tá bem feliz, bem empolgado, até um pouco nervoso, mas eu Sim, sei que no desenrolar da sim. conversa a gente Mais vai, do que eu, acho que vai se eu. soltando. Mas é uma alegria, viu? Deus Ai, abençoe. que bênção. Quem que é o Luiz? Quem que é a Natália? Quer se apresentar primeiro? Pode ser. Então vai. Bom, meu nome é Natália Maria, eu tenho 34 anos, sou membro da Gerados pela Imaculada desde 2017. Venho aí de um processo de conversão junto com a comunidade, né? Eu me converti em 2015, no retiro em que a comunidade foi fundada, em que o nosso fundador recebeu a confirmação do carisma. Eu estava lá no acampamento, Acampa Jovem, e eu venho de uma vida assim... Sou criada na Igreja Católica, né? Meus pais me ensinaram a ir na missa, a rezar, fiz catequese, fiz crisma, fiz tudo, mas vinha de uma vida desregrada no mundo. Aí eu fui pro retiro querendo... Na verdade, eu queria, assim, ter um momento de paz, porque eu estava já muito arrebentada no mundo. E me encontrei com Deus e comecei a caminhar junto com a comunidade, depois de um tempo, enfim, tem muita história ainda para contar. Nossa. Bom, eu sou mineiro, nasci em Janaúba, Minas Gerais, lá no extremo norte de Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. Tanto é que o povo fala, eu achava que você era baiano, que eu tenho um sotaque mais arrastado, né? Sou Luiz Gustavo Campos Assis, Luiz Maria, membro da comunidade Gerados pela Imaculada, vão completar. Porque assim, como que funciona, irmão? Eu completei 6 anos que eu tô na comunidade. Porém, quando você passa esses 6 anos ou 10 anos, você sempre conta um ano a mais. Então, agora já são quase 7 anos que eu tô na comunidade. Porque a ideia é sempre querer mais, entendeu? Sim. Então, já são quase 7 Aprendemos anos, isso com viu? o nosso fundador. Ele sempre fala isso. Então, já são quase 7 anos que eu tô na comunidade Gerados pela Imaculada. E, cara, minha conversão foi num tempo de muita dor, né? Onde eu perdi uma pessoa que eu amava muito. E no meio daquela situação, daquela maluquice toda ali, de que tudo aconteceu, eu lembro que nessa época eu estava muito afastado de Deus. E eu lembro que eu entrei a capela que eu falo era o quartinho, né? O quartinho que eu tinha, porque foi ali que o Senhor me visitou. E ali eu falei pra Deus, Deus, eu queria que você existisse. Se você existe mesmo, traz vida pra minha prima que tinha falecido, né? Traz vida pra ela de novo. E mal sabia eu que quem estava morto e precisava de vida era eu, né? E aquele dia o Senhor me levantou para a glória dele e estamos aqui hoje. É uma alegria. Você entrou na comunidade? Entrei no ano de 2019. Você conheceram lá? Conhecemos lá. Sim, sim. Como é que foi isso? Cara, Eu fiquei sabendo do negócio de carta. Pois Não, é, tem uma um história processo muito maravilhosa. legal. Eu Sim. entrei Pode falar. em 2017 na comunidade, né? Eu venho de um processo de conversão, como eu estava falando, eu tenho uma filha, né? Uma filha que, junto comigo, tá ali, já estava com quase 1 ano quando eu entrei na comunidade. Quase 2, agora eu não vou me lembrar, mas acho quase 2, né? Isso, 2015 a Manu nasceu. E eu travei agora. Na verdade, sobre a questão de se conhecer, né? Eu cheguei na comunidade, eu tinha um relacionamento. E assim, é aquelas conversões malucas, sabe? Tipo assim, me converti e vou largar tudo. Largo o trabalho, largo emprego, largo o relacionamento. E foi isso, cara. Assim, na loucura eu vim pra comunidade. E aí, o que acontece? Acontece que lá nós temos em São Carlos, na nossa diocese, temos um retiro de novas comunidades. Irmão, eu cheguei naquele retiro de novas comunidades, eu já tinha finalizado o meu relacionamento passado, né? Já tinha um tempo já. E o desejo que eu tinha era de casar.
Sim. E quando eu olhei pra essa loira, amigo, eu falei, será que tá namorando? Será que não tá? O Quando eu vi olhinho que- brilhou. Não, Brilhou. foi olhar amor à primeira vista. Eu olhei pra ela olhou pra mim. Tanto tem esse detalhe muito interessante, que o nosso cofundador, Gabriel, ele é um cara que sempre observa muitas coisas, né? E nesse dia em específico, ele viu a gente trocando muito olhares. A gente tava se trocando muito, assim, olhando um pro outro e tal. E aí ele viu isso. Eu não sabia dessa. Então você não sabia. Então já tô te contando. O Gabriel chegou pro André, pro nosso fundador, e falou assim, então, pai, o Luiz chegou lá e ele tá de gracinha com a Natália, hein? Olha lá que alguma coisa vai acontecer dali. Então foi isso. Começamos a nossa história através de um olhar. E pra mim foi uma resposta de Deus muito grande, porque como eu já tinha uma filha, eu tinha muito medo de não conseguir ter um relacionamento, né? Eu tinha muito medo de não conseguir encontrar alguém que ia abraçar a minha realidade. A Manu já tinha mais de 2 anos, eu morava na comunidade e eu tinha medo de não conseguir ter um relacionamento, um casamento. Eu ficava me questionando muito se ia dar certo, porque eu também tinha um sonho muito grande de casar. E eu tinha vivido um relacionamento que não tinha dado certo. Fui me convertendo, abrindo meu coração para Jesus, mas eu sempre questionava Deus. Falava, Jesus, quando que isso vai acontecer na minha vida? Será que vai ter alguém que vai querer abraçar a minha história, a minha situação, a minha filha? José. Né? Será que vai ter um José, né? Que vai querer uma Maria aí, que já tem um fruto, né? Já tem uma criança aí no meio. Mas aí a hora que ele chegou e aí a gente se apaixonou e eu fiquei um pouco preocupada, porque eu sou mais velha que ele, eu ficava me questionando se ia dar certo, como que ia ser, se ele ia gostar da Manu, porque a preocupação era, tem uma filha, tem que ser alguém que vai gostar da minha filha também, que vai querer ser pai, que vai querer se dedicar. Mas Deus, ele é maravilhoso e ele foi nos convertendo durante todo o nosso processo. E a partir do momento que a gente se gosta, tem um processo de conhecimento, né? Não é assim, né? Gostou, já começa a namorar, começa a conversar. E aí que começam as cartas, né? A gente comunicou pro André que a gente estava se gostando. E a partir daí o André falou assim pra nós. Vocês estão se gostando? Beleza, então. Agora é só ficar sem conversar. É isso que vai acontecer. Vocês vão Mas ficar então, sem se falar. Sabe o que é? Isso é legal, assim, porque às vezes a gente fala sobre o nosso processo e as pessoas ficam muito curiosas, né? Como é que é esse processo? Cartas? Como é que é isso? Tempo de afastamento? Como é que é? E assim, nós entendemos que o mundo hoje está muito perdido. Muito, né, irmão? muito. Se a gente for olhar hoje, assim, de verdade, os relacionamentos são rasos, as pessoas, elas não sabem amar o outro da forma como deve ser amada. Na verdade, os relacionamentos hoje é apenas para usar, né? E assim, quando nós... E aí você pensa, né? A verdade, a grande verdade é o quê? Você pega o Luiz, que veio lá de Minas Gerais, de Janaúba, com a vida arrebentada, usava droga, bebia, sexualidade completamente destruída. Aí você pega a Natália, uma vida mesma completamente coisa. destruída também. Vida arrebentada E aí você pega no esse mundo. povo, ou gostam um do outro, estão se gostando, mas como é que vão começar a ter um namoro dentro da igreja? Será que não é só Entendeu? também os sentimentos todos, né? Exato. Aquela coisa toda envolvida. Então, o que a comunidade tem? A comunidade criou um caminho seguro e eficaz. De qual que é esse caminho? Primeiro a gente olha um pro outro e tá gostando, porque esse olhar ele precisa acontecer, né? Sim. Essa química acontece. E foi o que aconteceu. Eu olhei pra essa loira, apaixonei, comunicamos. Ela também, obviamente, porque, né? Como é que não se apaixona? Todo lindo. E aí nós comunicamos para nossa comunidade e então nós vivemos um processo ali de distanciamento até que nós realmente entendêssemos se aquilo era realmente Se apenas adiante. euforia ou se realmente era algo verdadeiro. Exatamente. E durante esse processo, os formadores ali nos acompanham, né? Nós somos acompanhados por eles. E aí, resumindo bastante tudo o que acontece, então nós entramos num processo que é o processo de cartas. O processo de cartas serve para quê? Serve para a Natália, que é de São Paulo, Araraquara, e do Luiz, que veio lá de Minas Gerais, se conhecerem. Então é um tempo, por exemplo, que uma vez por mês nós trocamos cartas. Então a gente escreve assim. Era muito difícil para mim, porque o meu repertório era horrível, assim. Então eu não sabia muito o que eu escrever. Irmão, eu olhava lá, Google, como escrever cartas bonitas para poder impactar o coração dela. Hoje tem o chat GPT, né? Que Exato. ajuda. Naquela Se tivesse época o chat não GPT tinha. na época, Se tivesse o chat GPT Eu ia naquela época... arrebentar, irmão. Eu ia arrebentar. Mas pra mim nunca foi difícil, porque assim, as minhas cartas eram extremamente longas. Eu Uhum. queria 16 contar páginas tudo. era o mínimo. E eu Ficava sou um mês inteiro. muito 16 detalhista. Eu contava, pra mim assim, conta a sua história. Eu contava assim, cada detalhezinho da Tudo. minha história pra saberem tudo a meu respeito. Pra saber tudo a meu respeito. Não, e porque eu, eu assim- queria que ele soubesse tudo. E eu, pra poder escrever, cara, era assim, eu tinha que rezar, falar, Jesus, o que eu vou falar agora? E aí o legal é porque a gente vai tendo temas também dentro do nosso Exatamente. processo Tem de todo um cartas. Então tem um tema, direcionamento. por exemplo, assim, fala da primeira infância, fala da juventude, Da conversão. fala da primeira conversão, fala das Isso. experiências, que aí você O vai que tendo um vocês caminho. querem, né? Tanto é que no futuro. final, quando nós realmente chegamos no dia do selinho, do beijo ali na boca, né?
A gente já se conhecia. Gente, já Eu já sabia quem era a Isso, Natália, eu já sabia exatamente. como é que era a realidade da família. Olha como isso é extremamente importante. Você entende? Muito, As pessoas não se muito. conhecem Exato. hoje. Exatamente. É superficial. E quando você olha hoje o pessoal casado, nem mesmo casado as pessoas se Exatamente. conhecem. Tem coisa que fica obscura ali, né? E o legal do processo, né, de conhecimento, mesmo antes das cartas que a gente viveu, é interessante porque o lance de você aprender a se olhar, né? A gente percebeu e descobriu que a gente conhecia um ao outro só pelo olhar. Só desse tempo que a gente ficou sem conversar, assim. Apenas Apenas olha na se distância. olhando, a gente já se conheceu. E aí depois veio as cartas, e mesmo no processo de carta, ainda assim a gente só pode trocar carta. A gente não podia Se todo mundo conversar. Não é? fizesse, se todo mundo fizesse um processo desse, não existia divórcio. Não tinha. É. Sabe o que é o Porque a problema? pessoa já ia, não é o meu, não é pra mim. Exatamente. Não É pra As isso pessoas, também. com todo o respeito, né? Sim. As pessoas querem conhecer primeiro o corpo, Exatamente. É os isso. prazeres Querem da pular carne. etapas, né? E aí elas não têm tempo de conhecer o interior, coração. o coração, como é a pessoa. É pra alinhar as E aí, expectativas também. mas eu né? casei com uma pessoa totalmente diferente Exato. do que era namoro. Não, você não casou. Exatamente. Com É que certeza, você não conversava, exatamente. você não convivia. Não tinha relacionamento no final. Exato. No final era só busca por prazer individual. E aí você Sim. chega no final, sabe por quê? Porque assim, agora falando de uma forma muito mais aberta, assim, pô, o ato sexual em si é maravilhoso. Quando nós vamos orar, é maravilhoso, é de Deus isso. Agora, quando você só busca esta finalidade, quando isso acaba, o que sobra? Não sobra nada. Se você não cultivou, não criou uma amizade ali, não vai sobrar Eu nada, ia falar cara. exatamente sobre isso. Então, assim, eu e a Natália, nós somos cuidados. Amizade E, assim, é mesmo. muito interessante, né? Porque no nosso carisma, nós entendemos que nós somos gerados pela Imaculada. E ser gerado pela Imaculada é assim como Cristo foi, é ser nutrido, sabe? E Nossa Senhora, quem melhor do que ela para poder nos educar, nos ensinar, nos forjar a termos uma família santa. Entendeu? Então, assim, esse é o caminho, assim. Tanto é que nós vamos contar isso mais pra frente sobre o nosso testemunho. Sim. É uma certeza completa que eu tenho, Exatamente. assim, de que nós só conseguimos passar pelo que nós passamos, por toda a situação, por mais difícil que pareça, porque tem gente que depois que aconteceu, veio falar com a gente, eu não sei como vocês passaram por isso. Eu sei. Foi porque nós primeiro começamos a construir o alicerce, pela base. A gente começou a ter amizade, porque, sendo bem sincero, depois desse baque que a gente recebeu, provavelmente muitas pessoas teriam separado ali, muitas pessoas teriam parado, teriam perdido o sentido, estavam em depressão. Muitas. Entende? Então a gente acredita, e o nosso fundador ele sempre bate muito nessa tecla. É maravilhoso ter um relacionamento, mas para ter isso é preciso ter um alicerce, é preciso ter base. E você falou uma coisa fundamental, que eu até comentei com o André. Às vezes as pessoas falam, Gerados pela Imaculada, vai vir Gerados. Não, é profundo. Esse nome é profundo. Irmão, vou te contar uma É história. teológico, é espiritual, de uma maneira que, ó... É maravilhoso. E ele falou sobre isso também. Cara, eu não sei se ele contou pra você a história do Padre Paulo Ricardo, ele contou? Sim, falou. Nossa, na hora que o Padre Paulo falou aquilo pra gente, é um nome de alta responsabilidade. Falou, Exatamente. é um nome de muita responsabilidade. Cara, quem foi gerado por Nossa Senhora? O próprio Cristo. Cristo, Então, o Cristo. é um nome muito, muito... Bacana. grande. Assim, eu acho que eu vou deixar essa pergunta porque eu acho que ela vai envolver um pouquinho o testemunho de Sim. vocês. Mas como que é viver em comunidade? Maravilhoso. E desafiador. É desafiador. Existe comunidade lá, Aliança e Aliança, comunidade vida, e nós Isso. temos uma outra vertente que é a vida secular. Eu já fui vida secular e a Natália também. Eu já fui tudo na comunidade. Explica um pouquinho de cada, só Cara, para o pessoal sim. entender. Cara, o Aliança é o... Porque tem muito jovem que, eu quero ser de comunidade, às vezes Sim. nem sabe. Não sabe o que é. Cara, a realidade hoje na comunidade, por exemplo, vou falar pela nossa, né? Mas é um padrão nas novas comunidades hoje no Brasil e no mundo. Aliança, o que é? Resumindo bastante, assim, são aquelas pessoas que têm o trabalho externo, que têm sua família externa e elas vivem dentro da comunidade, dentro, eu quero dizer assim, nas obrigações. Por exemplo, no nosso caso, nós temos grupo de oração, então toda terça-feira é grupo de oração. Toda sexta-feira é vigília jovem, é um grupo voltado para jovens. Então, assim, o que é a aliança? A aliança é aquele povo que mora fora da redoma da comunidade, Mora na sua casa. mas são membros, vivem a mesma espiritualidade, fazem as mesmas orações. Então, por exemplo, nós temos a obrigação imposta, porque nós escolhemos isso, né? De irmos à missa todo dia. Então, não é só a comunidade de vida que faz isso, a comunidade de aliança também. Também. Tanto é que o André bate muito na tecla nisso, no sentido de que aqui na comunidade não tem diferença entre vida e aliança. É todo mundo pelo mesmo propósito. Porque no final, irmão, o propósito é o céu. É o a céu, santidade. igual. Então, aliança é isso. É aquele povo que trabalha fora, que tem sua realidade fora, sua família fora, mas vivem a realidade ali dentro da comunidade também. Vida, o próprio nome já diz isso, né? É dentro. É todo mundo que vive ali dentro mesmo, no mais íntimo ali, moram dentro da comunidade, trabalham com os afazeres da comunidade.
e vivem em função da obra mesmo, né? Então, hoje nós temos alguns trabalhos, por exemplo, nós temos cantinas dentro de uma escola, que no caso eu trabalho nessa escola, e aí a gente conseguiu um caminho lá para a comunidade, tá trabalhando dentro dessa cantina. Nós temos também uma marmitaria. Então, esse povo da comunidade de vida trabalham lá dentro. Então, no final mesmo, eles são o motor. O povo que faz a comunidade realmente andar, entendeu? E eles têm uma regra de vida, um caminho oracional também para ser vivido. E temos a vida secular. A vida secular geralmente é o que mais dá um estranhamento para as pessoas, porque não é toda a nova comunidade que tem. Existe. Mas é algo que deu muito certo. É uma realidade que o André colocou porque deu certo. E ele começou comigo essa realidade, né? Acho que sim. De vida secular. Acho que sim. Que é ir morar na comunidade, só que trabalhar fora. Então eu morava lá por conta da minha filha, principalmente que ele viu que era legal ter essa realidade. Eu morava lá com a minha filha e trabalhava fora. Então, eu não saí do meu trabalho para morar na comunidade. Eu fui morar na comunidade e continuei trabalhando fora. Sim. Mas é algo que é interessante, irmão, é que é o seguinte, assim, às vezes as pessoas elas olham e falam assim, cara, mas e aí? Secular, vida, aliança, o que eu vou ser? E, por exemplo, como nós entendemos essa realidade lá na comunidade nós temos que entender aquilo que você vai se adequar. Por exemplo, eu hoje sou aliança, porque nós casamos e hoje dentro, olhando a estrutura também, até estrutural mesmo, literalmente, assim, da comunidade, nós não temos capacidade de ter um casal de vida, assim, para poder... A gente vai ter, talvez, essa experiência agora, num próximo casal que vai se casar agora no próximo mês. Mas como que nós vamos definir isso? Olhando como é que essa pessoa está vivendo a vocação. Quando olha para minha vida, por exemplo, eu cheguei como comunidade de vida, literalmente, então eu estava só na obra. Eu não fazia nenhuma outra coisa externa, eu trabalhava dentro da comunidade. Só que eu sou uma pessoa que fui muito independente a vida inteira. Trabalhei muito, desde pequeno. Então, o fato de eu estar ali dentro, sem conseguir ter até uma fonte de renda, vamos dizer assim, e lidando com, por exemplo, eu já sou uma pessoa mais velha, diante daqueles que estavam dentro da comunidade de vida, atrito, sabe assim, eu sou uma pessoa muito difícil. Hoje não, graças a Deus, né? Deus vai se convertendo. Bastante, pelo amor de Deus, pessoal, hoje eu mudei. Mas também... Ninguém gostava dele da comunidade, mas... Mudou, né? Mudou. Eu também, tá? Eu tenho um pouquinho de influência nisso. Irmão, eu falei ontem na pregação lá no Tabor. Depois que eu casei, parece que eu envelheci uns 10 anos. Eu não quero mais sair de casa, eu quero ficar em casa, assim, comendo e assistindo filme. Que a gente quer o conforto da casa, né? Sim, eu também sou assim. Tem compromisso. Mas ficar em casa é tão bom. Uma chuvinha dessa, imagina. Aquela pipoquinha. Não, maravilhoso. Qual que é o carisma da comunidade? Então, nós somos... falando de uma forma mais bonita, assim, nós somos chamados a sermos gerados pela Imaculada, a fim de em tudo promover o Evangelho e vivê-lo com excelência. Esse é o nosso lema, né, linda? Promover e viver no final, de Cristo esse. Jesus. Nós somos promover e viver o Evangelho de Jesus Cristo, levando alegria e acolhimento. Essa é a meta. É fácil. Cara, não. E sabe o que é interessante? O André, ele fala que quando ele foi rezar pelo carisma, que você tem uma comunidade, tem que ter um carisma. E aí ele começou a rezar, né? Nossa, qual que é o carisma? Qual que é o carisma? Até que um dia ele falou, eu não sei se ele comentou isso também aqui, mas ele falou assim, entendi, nós temos que viver e promover o Evangelho. E aí nós começamos não, beleza, viver e promover, até que chegou um momento em que ele falou, não, mas é impossível eu ser santo e depois falar de santidade. Você imagina? Como é que eu vou primeiro ser santo e depois falar de santidade? Não. Nós temos que falar sobre santidade, falar sobre céu, e nesse processo nós vamos nos santificando, encontrando mais, nos aproximando mais de Jesus. Até porque esse processo vai demorar até o fim da vida. Então o André fez o quê? Inverteu. Não é viver primeiro, nós temos que promover e enquanto nós promovemos, nós vamos vivendo. Porque se nós esperarmos para viver tudo aquilo que está ali, se nós esperarmos para viver tudo e depois promover, a gente não vai promover nunca. Exato. Exatamente. Então, assim, nós temos que ir promovendo. E nesse processo de promover, a gente vai se convertendo. É como ir andando e você vai perdendo as escamas, sabe? Você vai se tornando um novo homem, uma nova mulher. Exatamente. Então, é isso. Nós somos chamados a sermos gerados pela Imaculada para promovermos o Santo Evangelho. Amém. Natália, você é formada em... Direito. Direito? Direito. E você é? Educação física. Sou formada em Direito. Eu também sou, mas não vamos falar sobre isso. Não vamos entrar, né? Porque você percebeu que eu estou um pouquinho fora de forma. Mas você fala muito no seu Instagram sobre maternidade. Sim. O que é isso? Então, eu me formei em Direito
Mas eu trabalhei vários anos como cartorária, né? Em Uhum. cartório, inclusive morando na comunidade, trabalhei em cartório durante muitos anos, mas eu sempre tive vontade de fazer transição de carreira. Nunca fui extremamente realizada nessa profissão. Fiz, mas devia ter feito psicologia. Sempre era o que eu queria fazer. Na época eu não tinha muita maturidade, muito discernimento, e aí acabei fazendo direito. Mas estou me especializando cada vez mais na área da terapia, da orientação familiar. Me formei recentemente, né? Me especializei, recebi meu certificado, até fiquei super feliz. E agora eu estou atuando como terapeuta, já iniciando a minha transição de carreira esse ano. Já faz uns 2 anos que eu estudo para isso, estou cada vez mais me capacitando. E agora é o que eu quero mesmo. É. E essa Isso. maternidade sem crise, o que... Maternidade sem crise é sobre você abraçar a sua maternidade, independente das suas dificuldades pessoais, independente de você não ter rede de apoio, independente dos enfrentamentos que tenham. É sobre você entender que é você que tem que ser mãe em primeiro lugar e não esperar que as outras pessoas cuidem do seu filho por você, mas mesmo com as dificuldades que vier também, assumir essa bronca, assumir essa responsabilidade. Olhando muito para como eu encarei a minha maternidade quando eu era solteira, né? Porque para mim foi um enfrentamento muito grande viver a maternidade solteira. Eu me sentia muito julgada pelas pessoas, mas eu fui entender que esse julgamento estava mais no meu coração do que de outras pessoas. Na verdade, dentro da igreja eu fui muito acolhida. O André, ele me acolheu demais, assim. Ele me ensinou tudo que eu precisava aprender. Eu não sabia ser mãe, né? Não sabia ser mãe, não sabia como ensinar, como dar limite. E o André, ele veio para intervir como um pai mesmo, assim, cuidando de mim e ensinando, um pai ensinando uma filha como fazer. Ó, vem cá que eu vou sentar com você e eu vou te ensinar. E ele sempre quis que eu fosse estudar e buscasse aprender mais, só que eu precisava me converter, eu precisava amadurecer. Eu precisava viver vários processos, assim, com Deus, de amizade com Deus, de querer mesmo Jesus e entender. Aí veio ele, que foi também trazendo um consolo para o meu coração de que Deus tinha mais planos para minha vida e que eu podia formar uma família. Tinha muito esse enfrentamento dentro de mim, que eu queria uma família, né? Por mais que eu abraçasse a maternidade, eu queria uma família. E as coisas foram acontecendo, aí várias situações na minha vida que foram me fazendo estudar cada vez mais para aprender como lidar com a minha filha. Porque muitas mães não sabem como lidar com as crianças. E eu fui entendendo que existe um meio mesmo, né? Um meio de educação do ser humano que vai fazendo ensinar virtudes, mas passa muito pela mãe aceitar e entender que a maternidade ela é maravilhosa. O mundo sufoca muito a maternidade na mulher hoje, assim. Sim. Existe muito aquela frase do eu amo meu filho, mas não amo a maternidade. Por quê? Porque tem muita demanda, o seu tempo é diferente, você não vive como antes, você tem que se esquecer aquela coisa, né? E parece que se esquecer é uma coisa muito ruim. A maternidade sem crise é você entender que não. Se esquecer não é ruim. Nós, mulheres, somos feitas para nos doarmos completamente, né? A tudo aquilo que nós somos chamadas a fazer. E a nossa realização, ela está nisso. E Exatamente tem nisso. muitas procuras. Muitas. O que o mundo coloca deturpa muito a mente da mulherada e vira um problema. Qualquer coisa vira um problema. Existe aquela depressão pós-parto. Não tem, Também. Aumentou muito isso devido ao que o mundo hoje mostra para a realidade das pessoas? Eu creio que sim, porque a mentalidade um pouco é essa, né? Todo mundo fala sobre romantização da maternidade. Aí chega na hora que vai ver, dá muito mais trabalho do que as mulheres pensam. Mas, na verdade, é porque justamente essa coisa de você ficar romantizando uma coisa que é natural de acontecer, uma dificuldade que é natural, é o problema. Né? É normal uma criança dar trabalho, é normal você ficar sem dormir, é normal você ter que deixar suas coisas para depois. É isso que as pessoas romantizam demais. Como se fosse uma coisa absurda. Não, gente, é o normal da maternidade. A vida acontecendo. É Claro. a vida acontecendo, é a exigência. Então, a maternidade sem crise é isso. É você entender que isso aí é o normal. Faz parte. Exato. Faz parte. Eu lembro que eu tenho 3 filhos, né? Um já está no céu e tenho o Felipe e a Amanda. E o Felipe e a Amanda, né, minha esposa também trabalhava fora, eu ficava até as 4, 5 horas da manhã. Eles não tinham cólica de 3 meses, que todo mundo fala. Eles tinham de 6, 9 meses. E eu ficava lá e cantando e cuidando para ela também descansar, né? E o parceiro, ele faz parte disso, né? Com certeza. Às vezes o homem que... Naquele caso da pessoa que é casada, às vezes o homem acha que não, eu tenho filho, a esposa cuida, eu agora vou trabalhar, vou dormir, vou descansar, eu preciso, né? E não é assim, né? Tem que ter uma parceria muito Exato. grande. Isso aí. Bacana. Tem que Nossa, ter. que legal. Sim. E tá arrebentando, viu?
Não, Não, assim, pra todo canto, mulherada aparece. E aí, Natália, me arruma um horário. é que eu falo, eu costumo falar, nós vivemos uma geração fraca mentalmente. Exatamente. Hoje, na verdade, Cada virou uma vez, pandemia, né? né? As Saúde redes mental. sociais, esses influencers que Exatamente. não tem conteúdo e jogam lá. Jogam. E aí. Jogam, Rasas, né? Coisas Se tornam pessoas muito aleatórias, rasas. assim, Exato. aleatórias. Ai, você tem que ser desse jeito, você tem que ser daquele jeito. E aí a pessoa fica fraca, ela não tem mais aquela maturidade para ser um pai, para ser uma mãe. Hoje é só pessoas fracas e egoístas, é o que nós vemos, tanto mulheres quanto homens. São mulheres que não querem assumir o papel da maternidade e serem mães, e são homens que não querem assumir a sua parte de ser um homem da casa, né? A gente falava muito isso Eu vejo ontem na muito pregação. isso A gente falava muito sobre nas isso, mulheres assim, que eu atendo. de homens que não assumem, de homens que no final viram, vamos dizer, um banana, né? Nesse ponto, por exemplo, e aí? Sua esposa teve o neném e ela que vai cuidar? Você não vai fazer nada? Você não vai acordar de madrugada para estar ajudando? Você não vai dar suporte? Como é que vai ser isso? Entendeu? E ainda exige, né? Roupa passada. E o que nós mais vemos hoje, nós, principalmente a Natália, são mulheres frustradas. Exatamente. No final, de olharem pra sua vida e falarem, cara, A talvez eu tenha frustração. escolhido errado. Só que agora não tem mais o que fazer, porque eu casei. Então aí tem um começa caminho o que a processo gente de faz reconstrução. Para poder ajudar, né? Para a mulher poder chamar a masculinidade do homem de volta. Porque é isso que eu vejo. Eu vejo mulheres assumindo um papel que não é delas. Né? E fica uma coisa extremamente disfuncional, desequilibrada. E elas desenvolvem crise de ansiedade, início de depressão, tristeza profunda. E não sabem como lidar, porque elas estão cuidando do financeiro, elas estão pagando as contas, elas estão... Não que mulher não tem que trabalhar, não é sobre isso. Mulher pode trabalhar fora, mas o papel de administrar, de cuidar dessa parte é muito mais do homem, né? De prover e se preocupar com o externo. A mulher ela vai estar mais voltada para o lar. Agora, eu vejo um monte de mulher que, além de cuidar do externo, tem que se preocupar com o lar e faz tudo, cuida dos filhos, abraça tudo e os homens vão deixando. Mas também... Não assume o cajado. Exatamente, não assume o Não assume a cajado. A governança da mulher casa, começa a tirar o papel dela, que é da essência E aí dela, fica para tudo assumir. Aí fica disfuncional. tudo uma loucura. Tudo uma Aí tem que loucura, né? colocar a mulher no lugar dela, porque ela já não sabe mais qual que é, e ajudar a mulher a puxar a masculinidade do homem. É isso. É isso o aí. tempo É isso que tem que Perfeito. fazer. É o caminho que eu tenho feito. Amém. E tu gosta de emagrecer os outros. Rapaz, é a minha paixão. Inclusive, olhei e falei, vou ajudar. Acabando aqui. Cara, eu gosto muito, assim. Na verdade, o processo, a gente vê hoje dentro da educação física vários ramos, né? Então, a gente tem um ramo mais da estética. Esse não é o meu caminho, não é o meu foco. Meu foco realmente, tanto é que eu até coloco lá, e a minha formação, além de educação física, eu sou pós-graduado em nutrição e saúde psíquica. Porque eu entendo que o caminho da obesidade, ele é um problema que atinge principalmente a saúde mental da pessoa. Sim. Então, assim, até dentro do nosso trabalho que a gente faz, a gente até faz um trabalho em conjunto ali, porque sempre tem demanda do lado dela que precisa também desse caminho de emagrecimento. Ou também tem pessoas que do meu lado, que estão com esse problema de saúde mental, então a gente faz sempre esse caminho de trabalharmos juntos, né? Mas a ideia é essa, né? A ideia é fazer com que essa pessoa, aquela mulher, principalmente, a maioria do meu público hoje é mulher. É aquela mulher que acabou de ter filho, que saiu do puerpério e está insatisfeita com o corpo. Aquela mulher que olha pro espelho e vê aquela roupa que ela queria usar há muito tempo e não consegue mais usar. E é isso, né? O nosso foco hoje, no final, é trazer essa autoestima para as pessoas. Porque não tem jeito, irmão. A gente às vezes fala, né? Cara, eu quero a santidade, eu quero muita santidade. Porque eu não tô falando que é apenas de emagrecimento, né? Eu quero falar, santidade, eu quero ser santo. Mas a gente olha hoje, infelizmente, para dentro da igreja, a gente vê um monte de gente que tem reta intenção para a santidade, só que não cuida do corpo. Não cuidam daquilo que Deus deu, né? Do próprio templo. Não falo sobre a estética, eu falo sobre a saúde mesmo, sobre ser funcional no dia a dia. Mas Então, é essa verdade, ajuda. a gente é templo do Espírito Santo no nosso corpo. Exatamente. Se a gente não cuida, né? Eu vou cuidar, calma. Não, eu já tive 2 experiências, eu emagreci 42 quilos. Aí, ó. E acabou voltando. Na hora que eu voltei pra comida normal, eu vou fazer um novo tratamento agora pra ver. Não, pode contar comigo que nós vamos ajudar você nisso aí. Pra resolver isso daí tranquilamente, logo. vamos fazer acontecer. Com certeza. Ah, bacana. Viu? Eu vou fazer com vocês um ping-pong. Beleza. Um jogo rápido, assim, Show. em uma palavra. Se quiserem dizer 2, 3, fiquem à vontade que vocês são os donos do podcast, tá bom? Em uma palavra, defina Nossa Senhora. Nossa. Cuidado. Auxiliadora. Juventude. Futuro da igreja. Ai, o que eu diria da juventude? Força.
Evangelização. Você fala? Eu tô esperando você falar, senão eu falo. Pode falar. Necessidade. Eu ia falar isso também, a necessidade. Necessidade. Engraçado. Missão. Eu diria que obrigação. A partir do momento que... Eu sei que é só uma palavra, mas a partir do momento que você conhece o Cristo, é uma obrigação. É uma obrigação. A área missionária, fazer a missão, ela é obrigatória. Família. Eu tenho a resposta. Futuro da humanidade. Nós pregamos isso ontem. Pregamos é o futuro. isso ontem, frase do... O futuro da humanidade Papa passa João pela Paulo II. família. E Não é tem o onde que o fazer. inimigo mais está atacando. É só lá, né? Exatamente, é lá. É só lá. Amém. Eu ia fazer uma pergunta lá no início, mas eu acho que a pergunta ela ia entrar no testemunho de vocês. Sim. Que é, qual foi o sim mais difícil que vocês deram para Deus nesse tempo de vocês de caminhada? Ah, cara, eu acredito que o dela seja o mesmo que o meu. Acho que o sim, e eu digo, o que seria esse sim? Seria a maior oferta que nós fizemos até hoje para o Senhor foi da nossa filha, né? Vocês querem? Com certeza, a gente vai falar sim. O sim, por que a gente fala do sim também, né? Povo de Deus que está nos assistindo. Porque nós entendemos, assim, o André também sempre fala isso lá, nós sempre aprendemos isso. Quando nós vemos na própria Sagrada Escritura, é assim, se nós entendemos que Deus é bom, tem um santo, eu não vou me recordar o nome, o Gabriel, nosso fundador, que fala isso. Se nós entendêssemos que Deus é muito bom, nós desejaríamos, se nós entendêssemos que Deus é muito bom, nós desejaríamos tudo que Ele nos manda. Exatamente. Mesmo que aquilo Mesmo seja sendo difícil. uma dor profunda. Porque... E esse é o nosso sim, né? Esse foi o nosso sim mais difícil. Que foi olhar para a nossa realidade e ter aquele presente que nós desejávamos tanto e temos que entregar. Temos que entregar para o Senhor, porque mais do que nós amávamos ela, o Senhor amava ela muito mais. Então, o que me conforta muito é saber assim, eu amava muito a minha filha, mas Jesus amava muito mais ela e queria ela para ele, entende? E aí, contando, né, já abrindo isso aí, se você começar falando, vai falar um Só quero pouco aí. falar que hoje eu chorei vendo o vídeo. Amém, irmão. Amém. Eu tô bem chorando. Vamos chorar hoje de novo aqui agora, Vamos com chorar certeza. junto aqui. É maravilhoso poder testemunhar isso, assim, porque eu vejo que Jesus, ele deseja isso de nós. E por mais que a gente ainda viva essa dor da saudade, de tudo que a gente enfrentou, é maravilhoso poder tocar o coração das pessoas com isso, né? A gente vem sendo forjado desde muito tempo já no nosso processo, mesmo no processo de namoro. A gente passou por uma situação, né, familiar minha, assim, que envolvia a mim. E ainda nasceu a música da comunidade, né, e voz nesse processo. O Djavan escreveu a música e voz para mim. E a gente vem cantando e voz desde do namoro, no casamento. Mas a gente casou faz 8 meses, né? Em 8 de dezembro de 2024, nós casamos. Com 2 meses, a gente descobriu que eu estava grávida. Ficamos extremamente felizes, aquela alegria, né? A Manu sempre pedindo irmã. Ela queria uma irmã. Ela sempre pediu para mim uma irmã, antes mesmo de conhecer o Luiz. Ela falava para mim que ela queria. E a gente ficou extremamente feliz e estava tudo caminhando muito bem. A gestação estava seguindo bem. Até que no 5º mês, finalzinho do 4º mês, início do 5º mês, eu fui na minha consulta de rotina lá na minha cidade, em Araraquara. E a médica notou que a minha barriga ela estava maior do que ela deveria estar. Eu já estava sentindo que estava muito pesado. E eu notei a diferença entre a gestação da Manu e a gestação atual. Eu vi que eu estava mais pesada mesmo, maior, tudo. Mas para mim era normal. Cada gestação é uma, não achei que tinha nada de errado. Cheguei lá, normal, na consulta. Ela falou, nossa, como sua barriga está grande, deixa eu ver. Mediu e viu que ela estava maior mesmo. Aí ela foi ouvir o batimento cardíaco do nenê, tava batendo normal. Só que aí ela colocou o aparelho de batimentos embaixo da barriga e escutou o coração. E depois colocou em cima da barriga e escutou de novo. Ela falou, nossa, eu acho que você tá grávida de gêmeos. Porque sua barriga tá maior. E eu ouvi 2 focos de batimentos cardíacos. Então, eu acho que deve ser uma gestação gemelar. O médico não deve ter visto, porque às vezes acontece. É raro, mas pode acontecer. Porque eu já tinha feito ultrassom, já tinha feito morfológico, do 3º mês, tudo. Eu falei, meu Deus, né? O meu coração já acelerou, mas eu fiquei feliz. Eu sabia que isso aqui ia ter um troço. Eu falei, meu Deus do céu. Irmão, porque depois que você descobre que você é pai,
E A a mulher tá cabeça do grávida, a homem já cabeça do começa. homem, ela já começa a falar, como que eu vou pagar as fraldas? Mas E aí, na hora Imagina que ela a falou, fralda de entendo 2. perfeitamente. na hora que ela falou, é 2, eu falei, então como que eu vou dobrar as fraldas? Então, Aí eu saí de lá, ela já me passou, vamos fazer uma ultrassom gemelar. Eu nem ia pedir ultrassom pra você agora, eu só ia pedir daqui umas 2, 3 semanas, mas vamos fazer pra ver se é. Aí eu já mandei mensagem pra ele, falei, marido, ela tá achando que é 2, pela experiência dela, ela tem certeza, vamos tentar já essa semana fazer e tal. E Deus, ele é maravilhoso, porque ele foi providenciando tudo pra gente descobrir. de forma muito rápida. Muito rápido, tudo foi acontecendo muito rápido. Então, eu saí de lá, já mandei mensagem pro consultório do médico que eu marcava a ultrassom e consegui, assim, muito rápido a consulta. Ela me encaixou, assim, pro dia seguinte. Eu já consegui o encaixe e fui lá, toda feliz, né? Provavelmente a gente já descobriu o sexo também, porque já tava no mês de ver. Comi um chocolate ali pro neném mexer e tal, antes. Falei, meu Deus, agora eu vou descobrir que eu tô grávida de gêmeos. Será que é um menino e uma menina? Aí eu vou fazer ele feliz e a Manu feliz, porque ele queria menino e a Manu menino. Aí cheguei toda feliz, toda contente lá e tal. Aí sentei pra fazer o exame e ele começou a vasculhar, assim. Eu vi que ele foi demorando bastante no exame. Ele falou, você tá com diabetes gestacional? Eu falei, não tô. Meus exames estão ótimos, não tem nada acontecendo. Porque você tá com aumento de líquido, por isso que a sua barriga tá maior. Porque você tá com um pouco de líquido a mais. Ele foi vasculhando e vendo, e eu vi que ele demorou numa parte lá da ultrassom, num determinado momento, e ele falou, olha, até que chegou num ponto, né, aquele silêncio, e ele só vendo. Aí ele falou, olha, sua nenê tá bem. Ele falou, é uma menina, se você queria saber, é uma menina. Aí eu já fiquei feliz, né, falei, nossa, fiquei emocionada ali. Ele falou, olha, mas eu vi que tem uma má formação. Aí aquele silêncio. Aí eu já comecei a processar, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Não sabia o que falar, né? Tentando digerir aquilo que ele tava falando. Eu falei, mas como assim, doutor? Eu comecei a questionar, né? Que má formação? Ele falou, tem algo no rosto dela que eu não consigo ver. Alguma coisa no rostinho dela que eu não tô conseguindo nem ver o rosto dela. Aí eu falei, mas o senhor não sabe o que é? Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida, eu não sei o que é. Eu posso até dar uma pesquisada, porque eu tenho um site que eu olho, eu vejo algumas coisas mais raras, porque isso aqui é uma condição rara, eu realmente nunca vi. Mas eu não sei o que é, agora, a partir de agora, você vai ter que ir para alto risco, para poder descobrir o que é, porque não é algo normal, não é uma coisa comum. E aí meu coração gelou, né? Ali na hora ele deu uma pesquisada rápida e viu que provavelmente poderia ser um tumor. Aí eu já comecei a chorar, peguei o resultado da ultrassom, saí ali, a secretária extremamente sem graça, me entregando as coisas todas. Aí a hora que eu sentei no carro, assim, mandei mensagem pra ele, falei, amor, é uma menina, antes de contar, né, dar uma formação, pra gente poder se alegrar, né? Que eu e ele, a gente tem um combinado nosso, assim, da gente sempre... por tudo que a gente passou de processo, tudo que Deus foi fazendo na nossa vida, toda a nossa construção, a nossa história, né? Tudo que Deus fez no nosso casamento, assim, toda a providência de Deus na nossa vida, a gente tem um combinado nosso de sempre louvar ao Senhor, independente do que aconteça. Aí eu falei pra ele, eu falei, amor, é uma menina, só queria descobrir uma má formação. Eu tô indo agora, correndo lá no alto risco pra ver se eu consigo já um encaminhamento pra gente descobrir o que é. E a hora que eu sentei no carro, eu comecei a chorar muito, porque eu já tava sozinha, né? E eu consegui despejar aquilo que eu tava sentindo. E aí eu lembrei de um santo, eu vou lembrar se é São Lourenço, que fala... a gente, todo mês de maio, a gente faz o livro Mês com Maria. Um mês com Maria lá na comunidade. A gente sempre faz. Já faz anos já que eu faço isso. Desde que eu sou membro da comunidade, a gente faz. E num dia tem um santo que fala, né? Que ele tá ali para sofrer o martírio e falam para ele negar Jesus. E aí ele responde assim, mas como que eu vou negar ele se ele só me fez o bem? E aí ele sofre o martírio. E ali naquele momento eu lembrei desse santo. Eu falei, meu Deus, como que eu posso reclamar, mesmo diante desse sofrimento que o Senhor está me dando, porque o Senhor só me fez o bem até hoje. O Senhor cuidou de mim quando eu estava com a minha filha. O Senhor me deu um lugar para eu morar, mesmo quando eu estava perdida na minha maternidade. O Senhor me deu um pai para cuidar de mim. O Senhor me deu tudo. O Senhor me deu uma casa. O Senhor nos deu um carro. O Senhor nos ajudou a casar quando a gente não tinha condição de pagar nenhum casamento. A nossa casa foi tudo ganhado. Então, eu fui lembrando disso, eu fui louvando ao Senhor. Eu falei, Jesus, eu te louvo, mesmo sem saber o que está acontecendo com a minha filha. Eu te louvo, Senhor, e eu te amo, e eu tô aqui, eis-me aqui, eu falei
Falei, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor quer que eu passe por isso, que nós passemos por isso, eu vou passar. E imediatamente, gente, sequei as lágrimas. Falei, não, beleza, eu tenho que ir lá para o alto risco. Então, eu vou lá no alto risco. E como eu falei, Deus foi providenciando tudo muito rapidamente. Já no alto risco, eu consegui já, na hora, conversar com uma enfermeira. Na sala da enfermeira ali, já tinha uma médica obstetra. Ela falou, não, pode deixar que eu vou pegar o seu caso ali. A gente já conseguiu o encaminhamento todo para iniciar o meu pré-natal no alto risco. E de lá do alto risco, eu fui falar com ele. Chegando lá, a gente se abraçou, né? Mas quer falar um pouquinho? Sim. Esse é o nosso combinado, né? Em tudo dá graças a Deus. Quando nós casamos, foi um dia de muita alegria e nós demos graças a Deus. Mas também quando veio a tristeza, a gente também dá graças a Deus. Porque no final é sobre aquilo, né? Se a gente entende que Deus é bom, como eu estava falando lá no início, a gente precisa entender e desejar tudo aquilo que Deus mandar. E aí ela chegou, eu lembro que ela chegou no meu escritório e ela já estava já estava conformada, entre aspas, com aquilo ali, mas ela dava para ver que ela estava ainda triste, obviamente. Então eu abracei ela, nós começamos a chorar. E eu lembro que eu falei, o Senhor deu, o Senhor toma. E em qualquer circunstância, bendito seja o nome dele. Assim como o Jó disse, né? Naquele momento de sofrimento que ele passou na palavra. E então nós começamos a vida, cara, assim, você imagina, a nossa realidade era uma, e por causa de uma notícia, a nossa vida virou 360, assim. Agora, nós já não tínhamos mais que ir no médico em Araraquara, nós tínhamos que agora ir ser acompanhado em Ribeirão Preto, que era uma cidade ao lado, fica 90 quilômetros mais ou menos de Araraquara, e agora nós tínhamos que ir em alto risco, e agora nós tínhamos toda essa situação, essa realidade difícil de lidar, né? E uma coisa interessante, fica uma mensagem para vocês que estão escutando e assistindo aqui, é que Deus não nos abandona, né? Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos aquele povo, o povo eleito, né? O povo de Israel, nós temos que entender que nós somos esse povo eleito, né? Eu sou, ela é, você, todos nós somos o povo eleito de Deus. Quando nós olhamos lá, no início das Sagradas Escrituras, principalmente em Êxodo, aquele povo ele é liberto do Egito. E ele, ao ser liberto do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, aquela coisa maravilhosa. E quando eles estão no deserto, tem uma parte que é muito interessante, em que a palavra ela faz questão de dizer que durante todo o processo dos 40 anos em que eles andaram no deserto, Deus nunca os abandonou. Quando era de dia, uma coluna de nuvem cobria eles, e quando era à noite, uma coluna de fogo iluminava. Então, essa é a questão, assim, Deus nunca nos abandonou. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu lembro que eu entrei na capela nesse mesmo dia, e eu entrei na capelinha da nossa casa e eu tinha um Jesus crucificado, e eu peguei esse Jesus crucificado e eu apertei no meu peito, assim, irmão. E eu chorava com Jesus e falava, Senhor, por que isso tudo tá acontecendo? Né? A gente prega sobre você, a gente vive para você, a gente deu nossa vida para o Senhor, mas não como um questionamento de alguém que está brigando com Jesus, não, é só para querer entender, sabe? Querer entender e acolher da melhor maneira aquilo que Jesus tinha para nós, né? E eu lembro que em um momento, chorando ali com o crucificado, eu falei, Senhor, então me coloca na cruz, me ensina a subir essa cruz, né? Me ensina a estar lá do seu lado. Por mais difícil que pareça, me ensina a subir essa cruz. Eu só quero entender para poder viver com o Senhor isso aqui. Porque embora eu não vou. Embora eu já tenha certeza, eu e minha esposa, nós não vamos embora daqui. Porque nós fizemos um compromisso no altar. E eu lembro que eu perguntei para Jesus. Eu falei, Senhor, a moça, a médica, ela disse que ela tinha certeza que eram gêmeos. Porque ela colocou na barriga da Natália, de um lado, e escutou o foco de um coração. E ela colocou do outro lado e ela escutou outro foco de coração. E eu falei, Jesus, por que 2 corações se era só a minha filha que estava ali com o tumor? E imediatamente o Senhor me respondeu, porque um coração batendo era da sua filha e o outro era meu. Eu não vou te deixar. E naquele momento, se eu já estava emocionado com o Senhor ali, eu chorei mais ainda com ele, que eu falei, Jesus, então vai dar para poder passar por essa prova, porque o Senhor não nos abandonou. Entendeu? Então a gente começou nesse processo. Eu lembro que em um momento também na Santa Missa, a gente estava muito triste com isso, mas a minha esposa, ela estava, obviamente, ela que estava carregando, né, a nossa filha. E nesse momento, nessa época, a gente já não conseguia mais sentir a Catarina mexendo, porque o líquido amniótico já estava muito grande. Então, assim, a barriga dela estava grande. Então, assim, a gente não conseguia sentir a nossa filha. E nesse momento eu falei para ele, eu falei, Jesus, o Senhor é meu amigo. O Senhor é meu amigo, eu te conheço. E a nossa vida é sua. Mostra para minha esposa que o Senhor não deixou ela também. E imediatamente, irmão, nós estávamos recebendo a comunhão
eu comunguei primeiro, recebi o corpo de Cristo, e na hora que o padre Rodolfo, lá da Basílica São Bento, foi entregar a Eucaristia na mão da minha esposa, era uma Eucaristia dupla. E ela comungou ali, eu entendi, Jesus está aqui. Como quem diz assim, ei, esse aqui é para sua esposa e esse aqui é para sua filha. Então, durante todo o processo, por mais doloroso que foi, e foi mesmo, foi muito difícil, né? Porque eu falo nas pregações, porque a gente tá anunciando muito sobre esse testemunho, porque muitas pessoas têm se edificado com isso, é dizer que Deus não nos deixou. Exatamente. Deus não nos abandonou, porque quando era alegre, quando a gente estava lá no dia do nosso casamento, que foi um dos dias mais felizes da nossa vida, e a gente se alegrava, a gente dançava, a gente festejava, Deus estava ali. Mas também no deserto Deus estava, sabe? E aí começou o desenrolar da vida, né? Sim, e Deus ele vai dando umas respostas assim que a gente precisa escutar, né? Como essa, por exemplo, que eu precisava e Deus me deu 2 Eucaristias, eu senti que era eu comungando e ele dando uma para minha filha. E também teve algo que aconteceu assim que foi tremendo para nós, uma grande resposta quando eu fui falar com o padre Tiago, né, amor? Nossa. Que eu tava num dia assim bem triste, né? Eu tava trabalhando, mas eu tava muito preocupada, né? Não que eu não estava feliz, eu estava feliz com a gestação, só que depois que veio essa notícia, eu estava muito Tudo preocupada. mudou, Não, muda. Tudo mudou dentro de mim, assim, e eu estava carregando ela e sentindo a minha barriga cada vez mais Existiu pesada. uma tensão. Existia uma tensão, porque como ela estava com um tumor na região da boca e do rosto, ela não conseguia deglutir o líquido, então a minha barriga, ela aumentava muito, porque ela não, o bebê, ele fica deglutindo o líquido amniótico e a barriga fica num tamanho normal. A minha só aumentava e crescia, então eu sentia muitas dores. Aquilo, assim, ele aumentava em mim, eu sentia as complicações de tudo que estava acontecendo, carregava aquilo. Então, eu estava trabalhando, tentando viver e tentando me alegrar e tentando e falando com Deus. E aí, trabalhando, eu fui na igreja, na Paróquia São Geraldo, lá em Araraquara, e fui falar com o padre Tiago por um outro assunto, um outro motivo que eu tinha que falar com ele, coisas de trabalho. Mas eu falei, eu tô aqui, vou falar com o padre, eu vou me confessar. Já que eu tô aqui, eu vou me confessar. E aí eu contei para ele toda a situação que estava acontecendo. Um grande sacerdote, muito amigo da nossa comunidade, ele falou, olha, você veio falar comigo na paróquia certa, que é a paróquia de São Geraldo, que ele é padroeiro das gestantes, né, e das crianças. Mas eu quero te contar uma coisa, né? O padre Tiago, ele celebrou a missa do nosso noivado. E ele falou assim, eu quero te contar uma coisa que talvez você se esqueceu. Eu quero te lembrar de algo, na verdade, que você pode até ter se esquecido, mas Deus não se esquece dos compromissos que a gente faz. Que você nunca se esqueça do compromisso que você fez no altar, diante de Deus com seu esposo. Vocês falaram que iam estar juntos ali na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, enfim. Mas que vocês também se comprometiam a aceitar os filhos que o Senhor enviasse, do jeito que o Senhor enviasse. Vocês disseram sim à vida, né, que seria da forma como o Senhor quisesse, do jeito que o Senhor quisesse. Então, vocês fizeram um compromisso com Deus ali de aceitar a forma como o Senhor quisesse, os filhos que Ele quisesse enviar. Mas também existe um compromisso de Deus com vocês. Não é só vocês que se comprometem com Deus. Deus se compromete com vocês. E quando Ele envia aquele filho, aquela alma, Ele sabe para quem Ele está enviando. E Ele vai capacitar vocês de cuidarem da alma que Ele está enviando. Então, Deus, Ele sabe para quem Ele está dando. Ele sabe para quem Ele deu essa situação, essa alma que Ele está enviando para vocês. Isso foi como um consolo também para o nosso coração de entender ainda mais sobre a vontade de Deus. Então, Deus, quando Ele nos dá algo, é porque Ele sabe exatamente o que Ele está dando e para quem Ele está dando. Foi uma grande resposta. Não, baita de uma resposta, né? Porque era isso que Deus fazia, né? Deus, ele, a todo momento, porque por conta de toda a situação que a gente estava vivendo, a gente precisava que o Senhor mostrasse para nós que Ele estava com a gente. E a todo momento Ele mostrava isso em pequenos detalhes, sabe? Cara, e aí foi desenrolando. As coisas foram acontecendo, a nossa vida agora mudou totalmente. A gente tinha que ir pelo menos uma vez para Ribeirão Preto, para poder passar pelos especialistas lá. E até isso Deus foi providente, porque o local era um dos melhores hospitais da América Latina e realmente voltados para essa situação em específico. Exatamente. Porque assim, irmão, todos os lugares em que nós procuramos, nós fizemos ressonância em tal lugar, nós fizemos exame em tal lugar, aqui lá em Araraquara, ninguém sabia dizer o que era. Ninguém sabia. Todo mundo olhava e falava, mesmo com todas as imagens que nós temos, nós não sabemos o que é isso. Exatamente. Então, por providência de Deus, nós fomos remanejados para Ribeirão e lá o pessoal nos tratou assim de uma maneira maravilhosa. Excepcional. E então, assim, resumindo bastante todo o desenrolar da situação, a Natália foi internada e aí ela começou um processo por conta do líquido amniótico ali, existiam 2 problemas, né?
E aí a Natália vai saber falar melhor, mas assim, a situação era... Ou, por conta do líquido, à medida que ia crescendo muito, ela correria o risco de ter um parto prematuro, porque poderia induzir a isso, né? O meu corpo ia entender que minha barriga tava ficando grande e entender que eu tava na hora de nascer. Porque eu tava com uma barriga maior de uma mulher no final da gestação. Tava Minha muito barriga tava grande. com 42 centímetros num certo momento. E uma mulher com 39 semanas, ela tem uma barriga de 39 centímetros. Então eu tava com 6 meses de gestação, com uma barriga dobro maior, do tamanho que como se eu deveria. tivesse pra ter o neném. Então, meu corpo já estava sentindo isso. Meus órgãos estavam comprimidos, eu não conseguia ir no banheiro direito, eu sentia muita dor nas costas, enfim. Aí, que a gente fez, né? Acabei, por conta, inclusive, do aumento do líquido, eu desenvolvi uma trombose, eu precisei ficar internada. Os problemas foram Tive acontecendo. que entrar com medicação de injeção. Aí eu fui passando pelo médico para tentar solucionar esses pequenos problemas que foi acontecendo. Em uma dessas internações, o médico falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um procedimento para retirada, drenagem do seu líquido, para a gente ver se você consegue levar a gestação o mais possível, né? Para ela nascer mais desenvolvida possível. E aí, lá em Ribeirão, eu fiz esse procedimento num dia, correu tudo bem, foi normal, é um procedimento bem simples. Mas o que acontece? Ainda assim, o meu corpo entendeu que eu estava entrando em trabalho de parto. Então, ou ele entender porque a barriga estava aumentando muito, ou por conta do procedimento de drenagem. Então, mesmo assim, não teve o que fazer. Eu comecei a entrar em trabalho de parto depois da drenagem. Eles foram tentando naturalmente fazer o meu corpo parar, só que chegou num ponto que não estava mais. Eu estava com dilatação. Meu esposo não estava comigo, eu estava com uma irmã de comunidade no hospital internado em Ribeirão. Ele estava trabalhando, porque a gente não sabia, né? A gente não imaginava que ia acontecer tudo isso. Eu só fui para drenar o líquido e a hora que foi ver, começou a fugir do controle. E eu atualizando ele a noite inteira, a médica me examinando, entrando em trabalho de parto, dilatação. Ela estava bem, o coração continuava batendo. Só que aí chegou num ponto que o médico falou para mim assim, não vai ter jeito. Eu não tenho mais como fazer seu corpo parar de acelerar o parto, né? Eu posso até entrar com uma medicação. Só que a gente tem um problema aqui, porque eu não troco uma vida pela outra. O médico falou para mim. A gente chegou num ponto que agora você está correndo risco. E a sua filha, ela tem um problema muito sério. A gente não sabe se ela vai conseguir sobreviver, porque a gente não tem ideia do que ela tem. Essa é a verdade. A gente não tem ideia nem se ela está formado o sistema respiratório dela aqui, se ela vai conseguir respirar, se a gente vai conseguir entubar, a gente não sabe. E aí ele falou, o que eu faço? O que você quer que eu faça? Porque se eu te der o remédio, eu posso ajudar ela. Só que se eu te der o remédio, você pode morrer. E aí... né? Aí minha cabeça, ela virou um trevo na hora. Nossa, imagina. Eu falei, meu Deus, eu tenho minha filha, né? Eu tenho uma filha aqui fora. Como que eu vou fazer, senhor? Eu quero proteger essa vida, mas e aí, o que eu faço? Aí eu mandei mensagem pro meu esposo, falei, marido, vem correndo pra cá. E foi aí que... Porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho como decidir isso sozinha. Agora a situação, eu acho que ela vai nascer. Eu falei, eu acho que ela realmente vai nascer. E aí eu mandei mensagem e ele foi correndo. E foi aí que veio a graça de eu entender o quão bom é ser comunidade, irmão. Exatamente. Porque... por conta de toda a situação, a nossa comunidade, todas as pessoas que nos amam começaram a rezar de forma incansável, assim. Mobilizou muita gente. E eu lembro que nesse momento a Natália, ela me ligou, né? Já chorando e me falando sobre essa situação. E aí, o que eu faço? Eu tomo remédio e corro risco de morrer? Ou eu não tomo remédio e nossa filha morre? E aí eu olhei e falei, eu tenho que tomar essa decisão. E aí eu lembro que eu liguei pro André, o meu fundador, e falei, pai, tá acontecendo isso. E aí nós começamos a chorar ainda por ligação. E ele falou, filho, você quer que eu vou? Eu falei, eu quero, pai, vem aqui, vamos conversar. Porque eu não sei o que eu vou decidir, cara. Eu não quero decidir isso, entendeu? Eu quero a minha filha, mas eu também quero minha esposa. E aí ele chegou lá no meu escritório e nós começamos a conversar. Foi uma conversa bem curta até, porque nós só sabíamos chorar e de alguma forma agradecer a Deus por toda aquela situação. E pedir para que Deus não permitisse que nós tomássemos essa decisão, mas que tudo acontecesse conforme a vontade dele. Né? Então foi essa a nossa decisão no final, assim. Eu falei, linda, você não vai tomar medicamento porque nós vamos deixar que Deus faça. Porque quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, e eu falei isso muito com Jesus, né? Eu falei, Senhor, o Senhor é meu amigo e ressuscitar morto é mais fácil do que curar minha filha. E o Senhor já ressuscitou morto, que eu já vi isso acontecer. Então, se o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a nossa filha. Então eu falei, vamos deixar as coisas acontecerem como o nosso Senhor quer. Então, na hora que ela me ligou, imediatamente peguei o carro, já viajei, fui direto para Ribeirão Preto, na expectativa de que a gente ainda conseguisse retardar
né, essa situação, porque ela estava entrando em um certo trabalho de parto, havia já uma certa dilatação, mas ainda poderia ter essa possibilidade de não ter um neném ainda. Até que eu cheguei lá já imaginando isso, só que na hora que eu entrei na sala já tinham 3 médicas lá, já preparadas para a cirurgia, dizendo que não ia ter nem como fazer parto normal, porque o tumor da nossa filha era muito grande, era de 16 centímetros, e eles falaram, nós vamos ter que fazer a cesárea, vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica que não tem o que fazer, e ela vai ter que entrar agora na sala. E naquele momento, recebendo aquela carga de notícia, eu falei, amém. Só que aí entra um ponto, irmão, que é o lance que eu falo assim, que nós precisamos ter fé naquilo que nós professamos, né? Eu disse para a médica e falei assim, tudo bem, nós vamos fazer a cirurgia. E no meu coração existia uma certeza de que Deus ia fazer algo. Isso eu tinha certeza. Só que eu pedia para o Senhor, falava, Senhor, eu quero a sua vontade, mas o Senhor sabe que eu, como pai, quero que minha filha esteja viva e que ela restabelecesse a saúde dela. E a minha oração era como a de Jairo, eu decorei a fala de Jairo, quando Jairo suplica ao Senhor para curar a filha dela, né? A filha dele. E eu repeti a mesma oração. Senhor, faz isso, Senhor, se tu queres, tu pode, Senhor, curar a enfermidade da minha filha. E só que eu lembro que eu cheguei para as médicas e falei assim, tudo bem, Paulo, vamos fazer a cirurgia, porém eu e minha esposa professamos uma só fé e um só batismo. Então, por favor, coloque uma tigela com água do lado aonde nós vamos estar com uma gazezinha, porque hoje eu vou batizar minha filha, se for necessário. Quando nós descobrimos toda a situação, eu fui pesquisar, eu fui estudar sobre Código de Direito Canônico, fui ler, fui buscar orientação, fui ver curso do Padre Paulo Ricardo, pesquisei com os meus diretores espirituais, para poder ver se em uma caso de uma extrema necessidade eu poderia batizar minha filha. E graças a Deus a igreja, santa como ela permite que isso aconteça, né? Então eu fiquei muito confortável de que alguma coisa abençoada iria acontecer naquele dia. E então nós começamos. E assim, irmão, a cirurgia de cesárea, eu não sei se você já vivenciou com a sua esposa, mas é horrível, assim, é um negócio que mexe sua esposa pra lá, joga ela pra cá e começa aquele negócio. E a gente, naquele momento ali, a médica, uma das médicas chegou pra nós e perguntou, vocês querem colocar alguma música? Eu falei, coloca a playlist da Gerados pela Imaculada, porque hoje nós vamos louvar o Senhor. E aí ela falou, tem alguma música que vocês querem colocar de início? Eu falei, coloca aí Voz, que foi a música que quando nós estávamos no sofrimento, foi ela que trouxe consolo para nós. Então nós vamos começar a louvar o Senhor com ela. E irmão, assim, quando eu digo louvar, porque além de nós, tinham mais 8 pessoas dentro da sala de cirurgia, mais ou menos, nós realmente louvamos, assim. Aquele momento foi maravilhoso, nós começamos a louvar, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, e nós começamos a falar alto mesmo, assim, a render graças ao Senhor, aquele povo não estava entendendo nada, os médicos. E nós começamos, nós te entregamos, Senhor, nossa filha, nossa vida, nós te entregamos tudo, é tudo seu, mas eu clamava ainda, irmão, mas cura minha filha. Nós acreditamos até o último. Nós acreditamos até assim, último, Senhor, eu falava isso para ele, eu falava... poderia fazer. Eu falava isso pra ele, eu falava, Senhor, o Senhor já ressuscitou o morto, isso aqui é muito fácil pra você. Pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E a gente começou a louvar o Senhor. Até que teve um momento em que eu escutei a médica do outro lado do pano dizer, nossa, é muito grande. Ali eu entendi que a vontade do Senhor para nós, e é isso que é o grande lance, para que nós entendamos a vontade de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Para nós entendermos a vontade de Deus e aquilo entrar no nosso coração, nós precisamos ter a intimidade com Ele, porque nós temos que saber que Ele nos ama. E naquele momento eu entendi que a vontade de Deus, e é perfeita a vontade de Deus, não era aquilo que eu queria. Não era que a minha filha estivesse aqui conosco, mas era que ela estivesse no céu. Então, naquele momento eu mudei minha oração. Ali agora eu já não estava mais pedindo para restabelecer a saúde dela. Eu estava pedindo, Senhor, então eu te peço, deixa que ela viva por um momento para que eu consiga batizá-la e que eu tenha certeza que ela está no céu. E aí, os médicos cortaram o cordão umbilical e eles trouxeram a nossa filha e perguntaram, vocês querem segurar ela? Eu falei, mas é claro, traz ela aqui, com certeza eu quero segurar ela, é minha filha. E aí, eu lembro que eu peguei ela nos meus braços, assim, eu falei, meu amor, coloquei ela próximo dos braços da minha esposa, e ali nós começamos a louvar ao Senhor, só que eu rapidamente peguei a gazezinha, banhei na água e repeti a fórmula do batismo, Catarina Maria Esperança Assis. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permitir que a água escorresse na cabecinha dela. E ali, uma filha de Deus nasceu, né? Na fé que nós professamos na Igreja Católica. E até aí, irmão, poderíamos parar. Poderíamos parar aqui o testemunho. Poderíamos falar que aqui já deu, já é o suficiente. Olha a tamanha graça. Apesar de muito dolorido, porque eu falo isso nas pregações onde nós estamos indo hoje em dia, pregar, a gente fala, eu queria muito a minha filha aqui.
Eu queria estar hoje aqui com esse microfone falando para vocês e ela aqui no bebê conforto do nosso lado. É óbvio que eu queria. Mas só que muito mais do que isso, nós queremos a vontade de Deus. E só que nós poderíamos parar aqui. Nossa filha foi batizada, ela está no céu. E eu lembro que num momento de oração com o Senhor, eu falei: Jesus, eu já tinha motivo para ir para o céu, mas agora eu tenho muito mais. Eu preciso ver minha filha. Eu preciso ver ela e dar um beijo nela e falar que papai, mamãe e a Manuzinha, sua irmã, permaneceram fiéis naquele Deus poderoso que hoje você pode adorar e louvar. E só que não é isso. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos, vocês que também estão assistindo. Para todos nós, Deus não se cansa de amar. Tem uma passagem nas Sagradas Escrituras que diz que Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, Deus ele é muito doido assim, mas Deus ele sempre quer mostrar mais. Deus sempre quer mostrar que nos ama, sabe? Deus sempre quer constranger ainda mais. E naquele momento nós louvamos ao Senhor. E ela nasceu às 9h26. 9h26. E olha que providência, ela nasceu no dia 26 de junho, no dia de São José Maria Escrivá. E é um santo de devoção da Natália. Eu sou muito, extremamente devota a São José Maria Escrivá. E para mim foi como se fosse um presente dele. Tudo acontecendo naquele dia, assim, como se ele estivesse falando: eu tô aqui também cuidando da Catarina, confirmando no meu coração até a minha devoção. Eu me senti extremamente escolhida por ele ali naquele dia, muito. Sim. E eu lembro que no momento eu cheguei pra Catarina e o tumorzinho dela era muito grande, né? E tampava a boquinha dela, assim, tanto é que eu não permiti nem que minha esposa visse a cena que estava. E só eu vi como tava, né? Só que assim, você olha pra ela, era perfeitinha. As mãozinhas, os dedinhos, tudo lindo, assim. O cabelinho loirinho tinha os cabelinhos loirinhos começando a nascer. Perfeito, assim. Apenas o tumor que tava ali no rostinho dela e que atrapalhava. E eu lembro que eu falei pra ela, né? Eu tive um discernimento naquela hora. Foi até o trecho que o pessoal do Tabor colocou pra poder postar no Instagram. Eu lembro que naquele momento eu cheguei no ouvidinho dela, que tava bem próximo da minha boca, e eu falei: meu amor, o papai te ama. Você ama o papai? E ela apertou meu dedo. Aí eu desesperei, eu comecei a chorar. Falei: ela me escutou, cara. E eu olhei pra Natália, eu falei: linda, ela me escutou, ela apertou minha mão. E aí ela falou: eu quero que ela aperte minha mão também. Aí eu peguei a mãozinha dela, coloquei no dedinho, no dedo da minha esposa e falei: meu amor, mamãe também te ama. Você ama ela, né? Pela segunda vez ela apertou. Então nós começamos a louvar a Deus porque ela estava ali. Sabe, ela estava ali, presente, ela estava ali com a gente. Durante 20 minutos, ela tem certidão de nascimento. Nós vamos fazer um quadrinho para ela, assim, vai estar todas as informações dela ali. Ela foi um ser humano que viveu aqui nessa terra, mas Deus amava tanto ela que quis ela pro céu, assim, é muito doido. Sabe, Deus ele é atraído por nós. Só que eu tenho certeza que ela foi muito mimada, porque Deus amava tanto ela que falou: para, vem pra cá, não fica aí não. Não sofre aí não, minha Catarina, fica comigo aqui. E é isso que nos consola, né? E pela terceira vez e última, eu olhei, cheguei pro ouvidinho dela de novo e falei: meu amor, você não pode falar e você não pode chorar também. Mas a Manuzinha queria estar aqui, sua irmãzinha. E ela te ama muito. Você ama a sua irmãzinha também, né? E ela pela terceira vez apertou meu dedo. Foi das 9h26 às 9h46 que a nossa filha viveu durante 20 minutos. E foi um dos momentos mais especiais e maravilhosos que nós vivemos, né, linda? Foi maravilhoso viver aquele momento. E pode parecer até uma loucura, mas a gente saiu de lá e a gente tinha felicidade no nosso coração. Existe uma gratidão. Muito. É inexplicável dizer. É isso. É a felicidade de fazer a vontade de Deus. Eu olhei pra ele e falei: eu não sei o que eu tô sentindo. Parece que o meu coração ele tá em êxtase. Porque eu tive a oportunidade de agradar Jesus. A gente pede tanto isso, a gente pede tanto para agradar o Senhor, para fazer a vontade de Deus. E aí quando chega o problema, às vezes a gente reclama. E Deus ele foi falando muito isso no meu coração durante todo o mês. Que foi um mês de correria e de questionamentos e de muita oração. Mas é isso. No final das contas, é sobre a gente ter algo que acontece e a gente não perder essa oportunidade para amar Jesus. Para fazer aquilo que a gente tanto busca nas nossas orações, que é: Senhor, eu quero te amar, eu quero ser santo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver as coisas de Deus. A gente fica vendo na vida dos santos, mas essas realidades que a gente consegue tocar na nossa vida, que nos dá a oportunidade de nos santificar, de dar uma resposta para Jesus, do sim que a gente quer viver constante, diário. Então a gente não pode perder essas oportunidades de fazer a vontade de Deus. Então o nosso coração ele se encheu ali de algo sobrenatural, que é
fazer a vontade de Deus. Existe uma felicidade mesmo para você que está assistindo. Existe uma alegria mesmo na dor de dar uma resposta, um sim positivo para Jesus. Irmão, é um negócio muito louco, assim, que a gente não sabe nem explicar, sabe? Chegou um determinado momento naquela sala de cirurgia, durante esses 20 minutos, em que nós começávamos a rir. Nós começávamos a sorrir. Com a nossa filha nos braços, nós começávamos a sorrir. Porque chega um determinado... O que eu pude experimentar junto com a minha esposa ali foi algo que talvez os santos conseguiram experimentar algum dia, mas longe de nós sermos... A gente só ficou tentando entender só que nós, assim, mesmo, era algo porque... muito inexplicável. Assim, parecia que no meio daquela turbulência inteira fazia sentido estar ali. Fazia sentido estar passando por isso, sabe? E uma das coisas no meio de toda essa oração que nós estávamos... A médica, né? Ela ia... de minuto em minuto, indo averiguar o coraçãozinho da Catarina se ainda estava batendo. E na última vez que ela foi averiguar, porque aí ela já não... Então eu sempre reparava se ela ia voltar ou não. Dessa vez ela foi e não voltou mais para poder averiguar. E aí, esse exato momento, irmão, no final desses 20 minutos, era quando a gente estava com ela nos braços, rezando, adorando e beijando ela, e nós estávamos cantando uma música. A música que nós estávamos cantando era Amamos-te, ó Deus. É aquela... Te amamos, Deus, e te adoramos. Só que o momento exato em que eu olhei para a médica para ver se minha filha já tinha falecido, nós estávamos cantando essa parte da música. Que este seja um doce som para ti. Esse era o exato momento que foi quando eu olhei para ela cantando e ela confirmou para mim que nossa filha tinha falecido. Esse era o doce som. O doce som para nosso Senhor. A nossa adoração era essa. Esse era o nosso sim, que foi a pergunta que você fez. Qual foi o sim mais difícil? O nosso sim foi esse. Você quer nossa filha? Tá doendo? Toma. Que esse seja o doce som aí pro céu. Que esse seja a nossa adoração. E a sensação, irmão, que eu tinha, a certeza que eu tinha naquele momento é que o céu estava ali. O que me vinha de certeza era de que era como se os anjos lá de cima estivessem olhando para baixo, admirando e olhando para aquela situação. Não por causa nossa, nós somos miseráveis pecadores, mas por causa daquele momento em que Deus permitiu que pobres miseráveis pudessem viver algo extraordinário. Que sabe, que talvez para o mundo é loucura, mas para nós era graça, entende? E eu tinha certeza que o céu estava ali, que os anjos estavam ali. E essa foi a experiência que nós temos dos testemunhos. Só que é como eu disse. Vocês lembram que Deus não se cansa e não se deixa vencer em generosidade. E aí, para finalizar esse testemunho, eu fui pregar em Telêmaco Borba, aqui no Paraná. Sim. E eu fiz 2 pregações lá, irmão. No sábado eu fiz a primeira pregação e eu usei o testemunho nosso da Catarina. Foi emocionante, maravilhoso, assim. Todo mundo. É um testemunho que impacta muito, né? E eu lembro que no domingo eu preguei também, e aí eu fiz uma pregação mariana, falei sobre Nossa Senhora, foi maravilhoso também. E aí no final da pregação veio uma moça, uma serva lá do grupo deles, que estava organizando o evento, e ela chegou para mim chorando, falando assim: irmão, eu nunca repousei na minha vida. E eu nunca tive visualização. Na verdade, eu nunca acreditei nisso. Só que o seu testemunho me comoveu tanto, e ela isso falando para mim no domingo, ela dizendo que isso aconteceu no sábado. Só que eu só tive coragem de falar para você agora. Assim que você acabou a pregação, eu fui para a capela rezar com os servos. E naquele momento, emocionada, completamente tomada por Deus por causa do testemunho, eu repousei. E eu tenho certeza que eu repousei porque eu não acreditava nisso, eu sempre fui resistente a isso. E ela fala, meu noivo estava do meu lado, ele viu e ele percebeu que realmente aquilo era verdadeiro. E ela fala que ela teve uma visualização, irmão. E ela diz, nessa visualização era a mesma capela que eu estava, só que já não tinha mais ninguém ali, exceto 2 pessoas. E aí ela fala que o local era todo branco, cheio de nuvens, parecia o céu, ela fala, parecia o céu. E ela diz que lá no centro, onde estava Jesus sacramentado, estava ele, Jesus lindão, maravilhoso. E no colo, a minha filha Catarina. E aí que entra um detalhe, ela não me conhecia. Ela não conhecia a minha esposa. E ela fala, a criança que estava no colo de Jesus era uma menina loira. E aí eu te pergunto, como ela sabia que a minha filha seria loira? Eu ainda perguntei, você conhece minha esposa? Você viu minha esposa? Porque se ela visse, tudo bem, faz sentido. Ela falou, não sei quem é a sua esposa. Eu falei, você acabou de me contar um mistério do céu, porque você está falando que minha filha é loira e você não sabe que a minha esposa era loira.
E ela fala, né, que Jesus olha para ela com um sorriso e diz para ela assim, fala pro Luiz e pra Natália que enquanto eles cuidam das minhas coisas na terra, eu tô cuidando da joia deles aqui no céu. Fala para eles continuarem cuidando das minhas coisas lá, que aqui no céu eu cuido da joia deles. E aquilo para mim foi um conforto absurdo no coração, né? Porque eu olhei e falei, Jesus está falando comigo. É isso que nós precisamos entender. Deus existe, irmão. Deus existe e a todo momento Ele quer falar conosco. A todo momento Ele quer mostrar que Ele nos ama. A todo momento Ele quer falar que ama a gente. E aí, irmão, como se não bastasse isso, ela chega no final e fala assim, Jesus também mandou dizer que vocês podem não estar entendendo nada. E de fato, por mais que a gente esteja vivendo, pregando, anunciando, tem coisas que nós não vamos compreender. Nós só precisamos apenas aceitar aquilo que Deus quer, os desígnios dele. Ela falou, Deus mandou dizer, por mais que vocês não estejam entendendo, continuem, porque no final vai valer muito a pena. E aí ela disse, para finalizar, naquele momento, ela diz, nunca vou me esquecer. Eu escutei uma canção de niná. Os anjos rodavam ao redor de Jesus e da sua filha e estavam cantando uma canção de niná. E eu falei, que canção que era essa, irmã? E ela falava, eu nunca esquecerei essa melodia. A melodia era essa. Na, 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 na. Na, na, na. Era a música que nós cantamos quando nós entregamos a nossa filha para Jesus. Não nos conhece, não sabia, não tem como ela saber, irmão. Nós não falamos isso para ninguém. Isso é Deus. É Deus, uma resposta, Deus. assim. Então, foi maravilhoso. Sabe que vocês, falando do testemunho de vocês, onde eu prego, onde eu vou pregar, eu sempre falo, né? Eu tenho 3 filhos, né? O Felipe, tem 20 e poucos anos, 22, a Amanda, 12, e o Gustavo, daí, que já está no céu. E as pessoas... Aí um dia me perguntaram, mas você perdeu de quando, né? Não, minha esposa teve um aborto. Mas como é que você sabe que é o Gustavo? Né? O meu filho tinha um trauma de achar que ele era o culpado da minha esposa ter sofrido um aborto. E um dia veio uma bebê, né, falou para ele assim, o sonho, tá tudo bem, eu tô num lugar melhor, você não tem culpa, tá tudo certo, um menino para ele, né? Eu ouvi, tudo bem, lógico, né, glória a Deus. Mas um dia eu estava numa comunidade, nós somos homens adoradores, nós vivemos um Pentecoste numa comunidade de vida aqui perto, se chama Raios da Misericórdia, lá em Medianeira, da Sandra. E nós fizemos um momento no sábado à noite de difusão do Espírito Santo maluco, lindo. Mas no domingo de manhã ela pregou. E ela fez um momento de oração. E aquele momento da oração, ela conduzindo, ministrando, ela falava assim, fecha teus olhos, que agora nós vamos te levar para o céu. Daí, né, a gente enxergava o céu e ela falava assim, tá vendo essa criança na tua frente? E eu enxergava, loirinho, né, indo na minha frente. Esse é o filho, né, vários homens estavam lá, esse é o filho que a tua esposa, ou, enfim, sofreu um aborto. Nossa. Aproveita e abraça ele agora. Que bênção. E aí eu abracei aquele loirinho, chorei, e ele falou assim, tá tudo bem. Aleluia. E aí por isso eu gostava. E você falando assim me lembrou muito disso. Deus sabe? é bom demais, cara. Deus é bom. Deus, ele, por mais que doa, Deus ele vai te dar algo, sabe? Para que você se apegue e continue e não desista. É sobre Exatamente. Isso. Nossa, é lindo o testemunho de vocês, Amém. é maravilhoso. Para nós encerrarmos esse momento, por mim ficaria mais... Mas nós temos um compromisso daqui a pouco. Daqui a né? pouco é o Homens Adoradores. Me diz uma coisa, para encerrar, o que você gostaria de deixar de uma palavra para as pessoas que vão assistir esse podcast? Amém. Fala aí, linda, alguma coisa, depois eu falo. Acho que é uma palavra de perseverar com Deus mesmo. Na minha caminhada com Deus, eu fui aprendendo e entendendo uma coisa cada vez mais, que o segredo é você ficar independente do que aconteça. O segredo é permanecer mesmo na dor, permanecer mesmo com as lágrimas, ainda que chore, ainda que sangre o coração, ainda que não faça sentido, ainda que venham questionamentos, ainda que você brigue com Deus, tenha brigas com Jesus, fale para Ele mesmo que você não entenda, alimente isso como
uma amizade muito profunda, de alguém que chega para um amigo mesmo e questiona e que não sabe o que está acontecendo, que não sabe como viver, não sabe o que fazer, mas ainda assim fala, Senhor, como Pedro falou, né? Para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ainda que as respostas elas não venham da forma como você gostaria que fosse, ainda que a vida não seja como você gostaria que fosse, vale a pena continuar, vale a pena ficar, vale a pena perseverar, vale a pena confiar. Porque, no final das contas, Deus ele vai sustentando o nosso coração e vai forjando o nosso coração para que a gente nos capacitando cada vez mais para dar o nosso sim constante diário. Então, permaneça. Meu irmão, minha irmã que está assistindo, permaneça. Só fique com Deus. Reze e cada vez mais busque uma comunhão com o Senhor, porque Ele vai dar resposta. E, às vezes, a resposta não vai ser a que você espera, mas, de qualquer forma, vai preencher o seu coração e vai fazer um sentido para você. Com certeza. E o que eu posso falar para você, só complementando, porque ela já disse tudo, o que é necessário é Deus não vai te abandonar. Amém. Não vai. Por mais que você passe por uma tribulação, por mais que você esteja na tempestade, por mais que você seja como Pedro, que andou sobre as águas, mas afundou por medo, entenda, a mão do Senhor estará sempre ali para te levantar. Deus não vai te deixar. Talvez você esteja passando por um momento de muita tribulação, de muita dificuldade na sua família, na sua casa, com seus filhos, não sei qual que é o problema que você tem enfrentado. Talvez você tenha passado até por um problema como eu e a minha esposa passamos com a perca de uma criança. Mas entenda uma coisa, em qualquer circunstância, em qualquer uma, Deus não vai te deixar. Amém. Quero agradecer muito vocês dois por estarem aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Para mim é uma Obrigada alegria pelo muito convite, grande. muito Tá? feliz, Obrigado mesmo. Deus abençoe. E que vocês continuem essa missão maravilhosa de vocês. Amém. De levar o amor de Deus, esse testemunho tão lindo. Amém. E que Deus logo abençoe vocês. Amém. Que é o que eu Amém. senti no coração. Aleluia. Amém. E assim, eu vou falar pra você, a gente toma posse muito, porque Muito. são várias pessoas que têm falado isso pra nós. Inclusive, antes de vir pra cá, nós fizemos um teste. Deu negativo, mas a nossa parte nós estamos fazendo, entendeu? Vamos esperar que Deus mande. Mas a gente tá muito feliz, viu, irmão? A gente quer agradecer muito aí pelo convite, né? Eu e minha esposa, assim, a gente tá muito muito realizado. feliz, A gente entende que muito. existe um mover de Deus pra nossa vida, pra certeza. anunciar sobre esse testemunho também. A gente tá muito feliz. Obrigado por abrir a porta de vocês pra nós. E é isso aí. Deus abençoe. Quando eu fiz esse podcast, que veio para mim, que eu compartilhei com vocês, a primeira coisa, ele tem que evangelizar. É isso. Com certeza. Ele tem que evangelizar. O mundo tem que ser precisa. uma forma de evangelizar. O mundo precisa. E levar o amor de Deus. Obrigado mesmo. Tamo Deus junto. abençoe. Conte Conte sempre com a conosco. gente. Amém. Sempre. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.